irmãos que nos visitam, fiquem à vontade, qualquer problema, pode procurar os irmãos da integração, lá embaixo tem banheiro, água. No entanto, apesar disso, entretanto, esse é o momento de palavra, esse é o momento onde Deus quer falar conosco através da Escritura, e eu convido você a se aquietar. Nessa hora, nosso espírito fica aí agitado, e esse é um momento de guerra espiritual também, principalmente pela sua atenção. Então, não sei se esteja uma extrema necessidade, você tente se aquietar aí, não tente se movimentar muito para não estar tirando a atenção da pessoa que está do teu lado. E vamos meditar na Escritura em Coríntios, primeira carta de Paulo, Coríntios, capítulo 13. Você pode abrir aí comigo, sua Bíblia. Que o irmão possa trazer uma água para mim, faz favor, para cá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 1. Diz assim a palavra: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Até aí. Vamos ter uma palavra de oração. Convido você a orar e a buscar de Deus algo para a sua vida através dessa palavra. Pede a Deus aí para falar ao teu coração. Pede a Deus para me usar. Pede a Deus aí para trazer tranquilidade a todos nós, quietude e atenção. E pede também para que Deus transforme o que você ouvir em fé. Peça a Deus para que aquilo que você ouvir vire fé no seu coração. E não apenas uma informação onde você vai aprender coisas que você vai apenas reter na sua mente, mas que vá para a vida. Porque se a fé não gerar isso, ela é morta. O Deus de toda vida, mais uma vez nós te buscamos nesta hora, pedimos a bênção do Senhor sobre cada coração aqui. Pedimos que o Senhor esteja falando conosco agora, Pai, através dessa palavra, que não é minha, e tudo aquilo que for dito conforme a palavra, seja absorvido, seja entendido, seja praticado por cada um de nós, meu Pai. Ajuda-nos, usa, e que o Senhor esteja também ouvindo a oração do aflito, daquele que está cansado e sobrecarregado. Que essa pessoa agora entregue tudo isso nas mãos do Senhor Jesus,
e que possa haver uma experiência com o Senhor nessa noite, ó Pai, para que a gente possa sair daqui alimentado, edificado, pronto para mais uma semana, ó Deus. E que o Senhor abençoe o teu povo nesse momento, abençoe os nossos vizinhos, ó Pai, que o Senhor esteja visitando a casa de cada um, abençoando também, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que a leitura desse texto, por si só, nos mostra que tem muita coisa errada com o amor nos nossos dias, não é verdade? Porque se você olhar a descrição aqui, você vai perceber que não bate nada com aquilo que nós temos ouvido, nós temos visto hoje na vida de grande parte das pessoas, inclusive nos casamentos, nos relacionamentos e também na família. Mas essa é a descrição do amor pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, que escreve esse texto para uma igreja que inclusive era cheia de dons espirituais, mas tinha gente lá se gabando por ter esses dons. Dentro da igreja, pessoas se gabando por terem certos tipos de dons. A igreja com muitos dons, mas uma igreja também cheia de coisas erradas. Às vezes, quando a gente olha muitas vezes para coisas que estão acontecendo na igreja e são erradas, quando você olha para a igreja de Corinto, você vai ficar até um pouquinho aliviado. Porque, gente, se você vê os problemas da igreja de Corinto, você se assusta. Filho dormindo com a mulher do pai, partidarismo entre os irmãos, crente processando crente na justiça comum, erros doutrinários acontecendo, desordem nos cultos, abuso na ceia do Senhor, que nós vamos hoje estar aqui participando. Então Paulo vai dizer para aqueles irmãos que não adianta nada você ter qualquer dom para realizar, seja o que for, se você não tiver aquilo que dá consistência ao dom, que é justamente amor. É o amor que vai trazer a aceitação de Deus sobre o que você faz e a motivação correta desse serviço, daquilo que se promove dentro da igreja. E o amor é o que dá significado aos dons espirituais, que tantas pessoas ali normalmente costumam falar. Uma pessoa que recebe um dom determinado e é alguém cheio de arrogância, que despreza os outros dons e apenas valoriza aquilo que acha que é aquilo que ela tem, essa pessoa é uma contradição ambulante, meus irmãos. E assim surgiram os partidos que começaram a minar a unidade da igreja de Corinto. E aí ficou aquela briga: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E na igreja de Corinto tinha gente criando lá os partidarismos, separando os irmãos. Só que essas coisas não funcionam no reino do Senhor. Nós somos e pertencemos a um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que rege a igreja. E para que o dom seja um dom louvável, que realmente edifique a igreja, ele precisa ser recheado desse amor, para que abençoe as pessoas. Porque esse é o sentido de todo o talento dado pelo Senhor à sua igreja: edificar os outros. O dom não é para mim edificar, é para edificar a igreja. O dom que eu tenho não é para mim mesmo, o meu dom é para vocês. O dom de vocês é para mim, é para os outros. Por isso que o Senhor Jesus, gente, preste atenção, Ele é rigoroso com aquele que esconde o seu dom. O seu talento é de suma importância para a igreja do Senhor, seja o que for, dom de serviço, dom de ensino, dom de intercessão, dom de hospitalidade. A pessoa não compreende isso, o que ela faz? Ela enterra o seu talento, e muita gente deixa de ser abençoada por causa da negligência de alguns. Por isso, o Senhor manda a gente multiplicar os talentos. Ele te deu o talento, Ele fala assim: eu quero que você renda isso para mim. Você render esse dom, desenvolvê-lo para abençoar muitas pessoas que precisam dele. Eu preciso do seu dom.
Você precisa do meu dom, e assim por diante, assim que o corpo vai funcionando. Eu estou aqui abençoando vocês agora, com o dom que Deus me deu, de ensino, de profeta no sentido de pregar a palavra de Deus, que é a profecia. Eu estou abençoando vocês. E eu estou fazendo isso por amor ao meu Jesus, que me salvou e me chamou para isso. Vocês também foram chamados, dons foram doados a vocês, e esconder eles é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Fui magoado lá na igreja X, porque lá eu servia, lá eu fazia isso, lá eu fazia aquilo outro, e agora que eu estou nessa aqui, eu vou ficar no banco o resto da minha vida. Tem muita gente que faz isso. Você está chamando juízo para você. Deus vai acertar as contas com quem te magoou, quem foi injusto com você. Confie no Senhor para dar o troco. Mas o Senhor não quer ver você enterrando o dom que Ele te deu. Porque muita gente vai deixar de ser abençoada pela sua negligência. Tem coisa, meu irmão, preste atenção, você faz com maestria que eu não consigo fazer. Não como você. E se você continuar nessa, no final, o Senhor Jesus vai falar com você: servo mau, negligente, eu não te dei o talento para você render? Você sabia que o seu Senhor era rigoroso, e sabendo disso, você resolveu sentar no banco da igreja a vida inteira? Então, esconder talento, dom, enterrar, é uma atitude suicida. Aprenda isso hoje. Continue nesse negócio de só vir na igreja de vez em quando, senta aí, que você vai se encrencar com o seu Senhor, que você diz que serve. No entanto, se você disser, ainda que você chegue e diga: então, pastor, hoje eu estou mudando. E aí você diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado por Ti. O que Paulo vai tratar é que esse dom e o desenvolvimento dele devem estar recheados desse amor que nós lemos aqui. Sem isso, você perde o sentido do talento. Você perde completamente o sentido do trabalho que se faz, mesmo que você use o seu dom. Ao ponto de Paulo dizer que o maior dom é o quê? É o amor. É o amor. Portanto, tudo na vida cristã, para dar certo, precisa de amor, meus irmãos. Muito amor. Fazer sem amor vai dar errado, mais cedo ou mais tarde. Sem amor, vai te dar uma canseira dos infernos. E você muitas vezes não receberá reconhecimento pelo que você fez. Porque você está ali, muitas vezes ninguém está te enxergando, ninguém está vendo você fazer aquilo ali. Por isso que o amor tem que estar em tudo. É esse amor aqui, ó. E aí você pensa, por exemplo, no casamento: não, mas eu já tenho esse amor na minha vida, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, e a gente, pastor, não tem dado certo, mas eu amo, ela me ama também. Está errado. Está errado. Isso que você está falando não está batendo, tem algo contraditório, e eu creio que nós precisamos então recuperar a essência do que realmente é o amor, para a gente entender isso aí, ok? Uma pessoa certa vez me disse assim: pastor, mas esse amor de Corinto aqui, esse é o amor de Deus que não falha, e nós somos humanos. Sim, esse é o amor de Deus, mas a palavra diz que esse amor é derramado em nós pelo Espírito Santo. De forma que também é minha responsabilidade de buscar esse amor dele. Porque esse texto está sendo colocado ali para aqueles irmãos lá de Corinto. Eles precisavam do maior dom, o dom do amor, e parar com aquelas coisas erradas, tudo que estava acontecendo dentro da igreja. Esse amor de Deus, esse é o único dom que todo mundo que diz ser de Jesus tem que ter. E esse texto vai ajudar todos nós, nos dando conceitos do que realmente é o amor. Porque o que as pessoas têm dito sobre o amor aí, gente, não é amor coisa nenhuma. Não tem nada a ver. Verifiquei
vemos então em que o amor nosso difere desse que está aqui. Nós vamos analisar, fazer uma análise aqui. Não vai dar para a gente pegar todos os conceitos, todas as características, mas eu vou falar de algumas, tá? De algumas, segundo essa palavra que nós lemos. As principais é o seguinte: primeiro, o amor é paciente. Está aqui, é uma frase: o amor é paciente. Então, essa palavra, quando você começa agora a chocar na sua vida, tem dado muito errado, não é verdade? Porque quando você compara que o amor é paciente, falta paciência de tudo nas pessoas. Ninguém está suportando muita coisa mais. Uma coisinha que fala, um gesto impensado, um deslize já é o bastante. A pessoa explode. É um pavio curto, pastor. Eu sou um pavio curto, pastor. Então eu vou falar uma coisa para você: se você é uma pessoa que é pavio curto, não casa não. Casa não. Sai fora. Vai tratar isso primeiro. Vai tratar. Se já casou, misericórdia para o seu cônjuge. É o que eu vou pedir a Deus. Mas vai tratar ainda, porque de repente ainda dá tempo de corrigir, de resolver. Porque o casamento precisa de muita paciência. Muita paciência. De ambos os lados. Família precisa de muita paciência. Filhos precisam de muita paciência. Então, na vida no geral, e paciência vem com o amor de Deus. Deus é muito paciente, não é? Quando você olha na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Deus é longânimo, ou seja, Ele tem um ânimo longo. Porque se Deus, meus irmãos, fosse nos tratar do jeito que a gente trata as pessoas, Ele estaria morrido há muito tempo e já estava queimando tudo no inferno. Peçam a Deus, casais que hoje estão aqui, busquem mais o amor de Deus na vida de vocês. Peçam a Deus a graça de serem pacientes um com o outro. Tenham paciência no trânsito, nos embates, nas discussões. E vocês só vão conseguir isso se vocês forem cheios do amor de Deus. Segundo, o amor não arde em ciúmes. Talvez um dos maiores destruidores de relações. Ciúme doentio. O que eu já vi de homem que diz que não aguenta mais a mulher por causa disso. O que eu já vi de mulher que diz que não aguenta mais o marido, o namorado por causa disso. É de se assustar. Nós precisamos aprender uma coisa na nossa vida cristã, muito básica: ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Não é porque você casou, que apesar de você dizer assim, que ela é minha esposa, ou ele é meu marido, isso não quer dizer que você é dono dele, é dono dela. O único que é dono das nossas vidas se chama Deus. Está lá no Cântico de Ana. Você mãe, você pai, vocês não são donos dos seus filhos. Filhos, vocês não são donos dos seus pais. São todos emprestados. E olha, cuide bem deles. Porque uma hora o verdadeiro dono vai querer eles de volta. Pode ter certeza. Então, sabendo que você não é dono do seu cônjuge, aprenda a descansar no Senhor, seu ciumento, sua ciumenta. Ah, mas se ele fizer alguma coisa, confia no Senhor. Deus é que vai retribuir segundo a obra de cada um. Tem gente que diz assim: eu sou uma pessoa ciumenta, pastor, mas eu amo ele. Está incompatível, meu irmão. Vou acabar de jogar água fria nessa conversa fiada sua. Não, eu sou ciumento, mas eu amo ele. Não é amor, você não ama ele, é outra coisa. É paixão, é loucura, mas não é amor. Porque não bate uma coisa com a outra. Guarde, vou repetir: o amor não arde em Deus. Joga lá na questão de lógica, lá, o teorema lá, não vai dar certo não. O silogismo não bate.
Lógico que eu estou falando de ciúme doentio, meus irmãos. Aquele ciúme de praxe, isso aí faz bem, não tem problema nenhum. Ciúme de praxe. Mas eu estou falando, não é daquela coisa maluca, doente, que maltrata a pessoa, que instala um medo na vida do outro, aonde a pessoa vive com medo o tempo todo. Se você é assim, pode ter certeza, você vai estar traindo a desgraça para a sua vida e para a vida do seu cônjuge. Peça cura ao Senhor antes que seja tarde demais. Busque esse amor dele, porque se você for cheio desse amor, que não vem de você, guarde isso, não vem de você, vem dele, com certeza esse ciúme vai acabar. Quantos casos de ciúme que levavam à morte de tantas pessoas? O amor não arde em ciúmes, não arde. Terceiro, o amor não se ufana, ou ensoberbece, ou se orgulha. O amor de Deus, gente, não faz ninguém se engrandecer. Por isso que aqui, a igreja de Corinto virou o que virou. Aqui, para nós, hoje, nós temos muitos desdobramentos, que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Sabe aquele negócio de briga, porque eu trabalho mais que você? Eu que coloco dinheiro nessa casa, eu que pago as contas aqui. O amor de Deus não faz ninguém se abestalhar em arrogância. Não faz. Que humilha o cônjuge, que o distrata, que humilha ele por ganhar menos que você. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Enquanto você continuar nessa soberba, enquanto essa soberba estiver presente na sua vida, você não vai ter a bênção de Deus sobre você. Eu lembro de um caso que aconteceu, uma vez o meu pastor me contou, de um casal que estava indo para um evento, eles precisavam chegar na hora, e de repente a mulher virou para o marido e falou assim: olha, você tem que virar nessa rua aqui, ó. Aí ele: não, é duas mais para frente ali. Não, eu já vi, é essa aqui, vira aqui. Não, eu tenho certeza, é duas depois dessa. Aí ele foi e foi embora, não passou naquela mulher tinha dito para ele. E ele rodou, foi para lá, virou para cá, e nada de aparecer o local. E ele vai para lá, vai para cá, até que ele falou assim: não tem jeito. Ele voltou, entrou na rua que a mulher tinha falado para ele. 5 minutos eles já estavam no local. Aí ele já ficou na defensiva. Aí, e ele saiu do carro, a mulher se arrumou, falou nada para ele. Aí ele: cara lá, você não vai me descer a mente, não? Você viu o que eu fiz lá? Eu não vou perder a minha noite por causa de uma discussão dessa. E aí o amor encheu o coração daquele marido, ele elogiou: que bom, graças a Deus o Senhor me deu uma esposa como você. Porque é nessa hora que ela ia se ensordecer com aquilo, e eu te disse, eu te falei, e aquilo tudo, e a briga ia acabar com a noite. Ela falou: não, eu não vou perder a minha noite por uma discussão imbecil. É isso que o amor de Deus faz com a gente. A soberba é um dos piores pecados diante de Deus. Peça a Deus para que Ele sonde e te mostre quando é que você está sendo arrogante. Ninguém gosta de ter o ego ferido, meus irmãos, ninguém. Mas é por isso que as pessoas não entendem o Evangelho. Porque, irmão, para ser salvo, é preciso reconhecer que você e eu somos doentes, que você e eu somos pecadores. Jesus dizia assim aos fariseus: os sãos não precisam de médico, porque Jesus estava ironizando eles. Era uma ironia de Jesus. O problema dos religiosos era que eles não reconheciam que eram doentes. Como que você vai tratar alguém que não sabe, que não reconhece que está doente? Muito difícil. O amor de Deus não se ufana, é o mesmo sentido, não se orgulha. Então, amado, no serviço, no que eu faço, se eu toco aqui, eu devo fazer simplesmente por amor e não para mim aparecer. Você também, no que você for fazer, é simplesmente por amor. Essa é a motivação que Deus quer.
Essa é a motivação que Jesus fala para a igreja. Vocês perderam esse amor, esse primeiro amor, onde todo o serviço que vocês faziam era por causa disso. E eu quero vocês de volta nisso. Se eu canto, se eu sou um presbítero, se eu sou um diácono, se eu sou um professor de escola bíblica dominical, se eu dou aula para criança, se eu sou um líder de alguma coisa, tudo vale para tudo. E tudo mais que você faz na vida também, inclusive do seu próprio trabalho. Porque você serve não o seu patrão, e nem ao dinheiro que você ganha se você é um empresário. Você serve antes ao Senhor, Ele é o seu patrão. Então, lembre-se daquele versículo lá de Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Enquanto a gente não colocar isso na cabeça, enquanto a gente não crer nisso de verdade, ou nós vamos enterrar os nossos dons por N desculpas que a gente fica dando na vida inteira, ou nós vamos fazer, mas nós vamos fazer sem amor. Você faz sem amor. E sem amor, perde o sentido. Ao ponto de Paulo falar assim: mesmo que eu dou minha vida, mesmo que eu dou meu corpo para ser queimado, sem amor, perde. Vai dar então uma canseira. Você está cansado? Porque você serviu muito em algum lugar e de repente você foi magoado lá e aqui você está cansado, não quero mais saber disso. Talvez você precise se encher do amor de Deus. Olha só, nós muitas vezes fazemos alguma coisa na igreja porque de repente nosso nome está na escala. Qual que é a escala de hoje? É tal, então eu vou na igreja. Então eu vou lá. Se a gente não tiver na escala, muitas vezes a gente não faz. Nós não vamos aos trabalhos. Sabe por que isso acontece? Porque está faltando o amor de Deus na sua, na minha vida, irmão, querido. E daqui a pouco, você vai tacar a língua de fora. Porque sem amor, o resultado é esse: cansaço. Cansaço. Estou cansado. E as suas idas e vindas à igreja, ao serviço do reino, sempre será uma briga louca com a sua carne. E você nunca vai poder dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos? Oh, coisa linda. As pessoas, você se alegra quando uma pessoa te chama para vir à igreja? Nossa, não, hoje não, eu estou cansado. Você está vendo como é que você está fora do amor de Deus completamente? Porque isso aqui que nós estamos fazendo é tudo por amor. Ou pelo menos deveria ser. Como é que a gente vai dizer isso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há quanto tempo você não se alegra quando alguém diz para você, vamos no culto? Vamos no culto? Quero ir hoje, não, mas eu vou. Mas foi sem amor, você vai sair daqui do mesmo jeito ou pior. Pode até estar vindo, mas no seu coração, você se alegra quando você vem? Gente, precisamos muito do amor de Deus. É Ele que faz isso. Quarto, o amor não procura os seus interesses. O grande problema hoje é o egoísmo das pessoas de forma geral. Só querem que os seus interesses sejam satisfeitos. Uma relação conjugal, por exemplo, quando o egoísmo impera, o caminho é o divórcio. Divórcio, não tem outra. Tem coisas que eu preciso abrir mão, tem coisas que o outro precisa abrir mão, mas ninguém quer ceder. Ninguém. O amor verdadeiro de Deus não procura os seus interesses. É assim. Procura o interesse do outro. Ora, se isso na prática funcionar para os dois, não tem nada errado. Eu estou procurando o interesse da minha esposa, ela está procurando o meu interesse. Vai encaixando tudo, está dando tudo certo. Aí você diz, mas pastor, eu não consigo ser assim, pastor. Você não consegue, meu irmão, porque você está faltando o amor de Deus em você. Você não entendeu ainda?
Esse amor tem como fonte Deus, não é em você, não nasce em você, está escrito na primeira carta de João. Leia a primeira carta de João, você vai entender isso. Enquanto você não buscar a Deus e fazer de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza, e você não mergulhar na cruz de Cristo, e não crer no que Ele fez na cruz por você, não há como ser cheio desse amor. Se você tomar ceia simplesmente porque é um momento de religioso da igreja, e eu vou tomar porque eu tenho que tomar, você perdeu. Você tem que olhar para a cruz. Há mais de 2000 anos atrás, Deus, que se fez homem, padeceu, sofreu, foi humilhado, recebeu o peso do seu pecado, tirou você da condenação eterna. Como que você não se alegra? Como que você não está grato pelo sacrifício dele? Você está perdido. Você perdeu esse amor. Não há como ser cheio desse amor se você não se concentrar na cruz do Senhor. Quinto, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando nós chegamos aqui, talvez você chegue e diz agora: não, isso aí já é demais. Seja demais, não dá. Mas eu quero dizer, dá sim. Às vezes você entendeu errado. Por exemplo, o que está aqui não é suportar, por exemplo, apanhar do marido violento até o fim. Nossa, tem que aguentar até o fim lá. Os pontapés dele. Não é isso. Isso aqui não é suportar o que o outro está fazendo por perversidade na vida do companheiro ou da companheira. E tem muita mulher batendo em homem também, viu? Como se tivesse que aguentar toda aquela truculência da maldade do outro. Porque, gente, preste atenção, se chegou a isso, se um deles chegou a isso, ele já quebrou todos os votos que ele prometeu quando casou. Todos. E por isso deixou de ser um marido para ser um assassino, para ser um infiel, que não necessariamente precisa trair com outro ser humano, mas trair uma confiança, trair um voto de cuidado, trair um compromisso de dar ao outro a cumplicidade, o respeito, que na hora do altar falou bonitinho, os dois. Quando a violência é totalmente da contrapartida de todos os votos que foram prometidos. Portanto, esse suportar aqui não é nada a ver com isso no casamento, não. Falando agora para os casais. A mulher ou o homem precisa suportar sob chute do seu corpo. Não. Se uma mulher chegar para mim dizendo isso, eu falo: separa na hora. Aqui, no entanto, o verso não está falando disso. Aqui está falando do amor fraternal, aonde o que se deve suportar são todas as possibilidades, aonde a vida gera dificuldades àqueles que se amam. Circunstâncias adversas, situações onde o amor deve prevalecer, na doença, na falta, na perda do emprego. Já vi muita mulher que abandonou o marido quando ele passou por uma crise. Vice-versa. Já vi muito homem que abandonou a mulher quando ela estava doente, sendo que nos votos prometeu outra coisa. Na doença, na saúde. Filhos que deixam seus pais na velhice, que não se importam mais, jogam no vazio, acabou. O amor de Jesus por nós suportou tudo, até a violência. Parece contraditório aqui, mas a questão é que o amor de Jesus tinha um propósito: salvar todos nós. Apanhar do marido, da esposa, não tem propósito nenhum nisso. Nem para salvar, porque o que salva o marido não é você apanhar. O que salva é o Evangelho, que no Espírito, às vezes, é deixar ir. Como o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? O amor do pai no filho pródigo não foi ir com ele. Não, filho, eu vou com você. Não, estou lá com você. Tem horas que o amor é deixar ir. É sofrer a ausência para que a vida ensine. O amor, gente, tem essas facetas. Às vezes você pensa que agindo assim é estar cuidando do seu filho, mas o que há muitas vezes é o egoísmo de não deixar ele ir para que ele não aprenda nunca. Ele precisa aprender como ser homem, como ser gente, como ser sábio, sábia, maduro, curado, curada. E o que mais vemos hoje é a falta disso nas famílias.
E por último, eita, esse é bom demais, o amor jamais acaba. Pronto, agora matou de vez. Por que vocês se separaram? O amor acabou. Que conversa é essa, meu irmão? Está falando aqui que o amor jamais acaba. Mas a palavra de Deus é clara. Então o que acabou? Acabou paixão, acabou beleza externa, acabou compromisso de cuidar um do outro. Se adentrou um desleixo mórbido, acabou a sensualização de um para o outro, o carinho, as palavras de elogio, de incentivo, pode escolher. Mas o amor jamais acaba. Ou então você chama Deus de mentiroso. O amor não acaba, não na fonte. Então a questão toda é que o amor pode acabar em você, mas não acaba na fonte. Sabe por que não acaba? Porque Deus é amor, Ele é infinito, é uma fonte inesgotável. Às vezes acabou em você porque você se perdeu, você se esqueceu de Deus, você entrou no pecado, não está nem aí acaba mesmo, acaba tudo. E o amor acaba em você e consequentemente acaba por todo o resto. Tudo o resto é igual, porque de todo o resto depende do amor. Mas em Deus o amor não acaba. Portanto, amados, é mais fácil separar, né, que buscar na fonte. Esse é o problema. É mais conveniente, dá menos trabalho, porém está sendo contrário ao que você disse no altar. E você vai estar pecando contra o Senhor. Então busque o amor de Deus. Eu gostaria que esse texto pudesse fazer parte de todos nós sempre. Sempre que a coisa começar a falhar aí na sua vida, volte para Ele. Quando a coisa começar a esfriar, seja na igreja, no seu serviço, não estou afim mais de ir, estou meio assim estranho, está faltando. O que você vai fazer? Tem que buscar. A palavra de Deus fala assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque um dia você vai invocar e acabou, não tem mais. Esse Deus está querendo derramar o amor dele na vida de cada um de vocês. A solução essencial para o relacionamento de vocês, para o serviço de vocês, para o dom de vocês, para a unidade da igreja, do casal, é o amor que jamais acaba. Louvado seja Deus por isso, porque se o amor de Deus acabasse, o que seria de nós hoje, né, meus irmãos? Você já pensou se Deus falasse isso para mim, para você assim? Nós vamos nos separar porque o amor acabou. Tchau. Se vira. Você já pensou? Eu não sei como que anda o amor em você, mas eu digo, hoje, muito amor de Deus pode ser derramado na sua vida, se você crê. Amém? Aí você pergunta: o que eu preciso, pastor, para que esse amor seja derramado em mim? Primeira verdade, conhecer o amor de Deus em Cristo. Essa é a primeira atitude. Reconhecer os seus pecados. Isso não é só na hora da conversão, não. É a vida inteira a gente reconhecendo isso. Buscar o Senhor, fazer de Deus o seu amor maior. Deus tem que ser o seu amor maior. Você precisa amar mais a Deus que a sua esposa, que seus filhos, e eles têm que ficar felizes com isso. Porque quanto mais você amar a Deus, mais você vai amar eles. Do jeito certo, do jeito sábio. E para isso, eu preciso conhecer o amor de Deus em Cristo, como o texto diz, que Cristo amou os seus até o fim. Quando você se perder, quando você se esfriar, quando você achar que a relação tem algo errado, olhe primeiro para você e leia esse texto de novo. Deixa ele traduzir para você o que é o amor. Entenda, ele pode ter acabado em você, mas não acaba em Deus. Não acaba. E Deus é uma fonte inesgotável para te dar, para te restaurar, para te abençoar. Esse amor de Deus é tão grande que te faz amar até quem você não gosta, que te faz amar até o teu inimigo. Amar o inimigo, na Escritura, não é nutrir sentimentos por ele. Eu não vou nutrir sentimentos por quem me faz mal, não. Isso é gostar. Para gostar, você tem que ter afeição. É por isso que você casa com uma pessoa, você tem afeição com ela. Ou você namora, seja lá o que for, você gosta, você faz amizade.
Amor não olha sentimento nem afeição. Ele pode até provocar isso, mas não é a essência. A essência é a escolha. E essa escolha, você só escolhe fazer o bem para o seu inimigo, para aquele que te persegue, se você amar o amor de Deus, que é o amor que você escolhe. Eu vou lá e vou fazer o bem. Não, mas ele fez isso comigo. Eu faço o bem. Ele está precisando de mim, eu faço o bem. Não é que você vai morrer de amores por ele ou por ela. Então, é o agir para cuidar, para fazer parada. Enquanto todo mundo passou e não fez nada, passa lá, cuida das feridas, leva para a estalagem, paga o preço. É o que Jesus nos ensina naquela parábola do bom samaritano. Então, meus irmãos, como é que está tudo isso dentro do seu coração? Você vai participar da ceia aqui agora. Será que você realmente entendeu o amor de Deus na sua vida, para você, sabe, encher o seu coração agora de gratidão por participar dessa ceia? Porque ninguém de nós merece isso. Eu não mereço nada do que é o simbolismo de tudo isso, porque, gente, não é porque eu fiz seminário, não é porque eu sou pastor, nada disso. É porque simplesmente Ele me amou. Ele te amou também. E é por isso que hoje nós vamos participar dessa ceia. Então eu queria que você se enchesse do amor de Deus, e que esse amor, se você lembrando de todas essas características, e tem mais aqui, não dá para falar tudo, mas que você fale: olha, isso aqui não está de acordo com a minha vida, apesar de que eu falo que eu amo, mas não dá, porque a palavra de Deus está falando o contrário. Então eu preciso buscar na fonte. É hora de você se arrepender, é hora de você dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja meu amor maior, e eu quero que o Senhor me enche desse amor, para que isso de fato seja real na minha vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, e não guarda ressentimento. Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E eu preciso ser cheio desse amor. Se você notou que você tem se perdido, você fala: nossa, eu estou frio, estou fria. Senhor, aonde que eu errei? Porque o Senhor fala isso para aquela igreja: lembra-te de onde caíste? Quando que começou isso? Por causa de que talvez essa causa seja exatamente o amor que você deu maior a isso do que o próprio Deus, por isso que você caiu. É hora de você falar: Senhor, o meu maior amor é no Senhor, porque o Senhor morreu por mim, o Senhor não me abandonou, o Senhor foi até o fim nesse sacrifício, e eu preciso honrar isso, porque eu creio nesse sacrifício, eu fui salvo por Ele da condenação eterna, e eu devo meu completo amor ao Senhor. Me enche desse amor agora. Fala assim: você que está enterrando seu dom, não faça isso, meu querido. Muita gente na igreja está deixando de ser abençoada porque você está enterrando o seu talento. Conversa com Deus hoje e fala: Senhor, eu estou desenterrando, mas aquilo que agora eu quero render para o Senhor tem que ser recheado desse amor também, porque senão não vai adiantar. O que eu posso servir? Eis-me aqui, Senhor. Quero fazer por amor. Não quero fazer para ninguém me reconhecer. Não quero fazer para que receba aplausos humanos. Não. Esse é o fariseu que busca o reconhecimento. O Senhor Jesus diz que você muitas vezes tem que fazer sem ninguém ficar sabendo. Mas Ele fala assim: os olhos do Senhor estão sobre você. O Pai que está em secreto te recompensará. Então não precisa ficar preocupado com reconhecimento humano. Embora isso é bom, a gente também reconhecer, mas não é isso, não é a essência. Então eu vou estar orando, pedindo a Deus que derrame esse amor na sua vida. Se você entendeu, se você creu nesse trecho da palavra de Deus, você possa sair daqui cheio desse amor, para você trabalhar essa semana cheio do amor de Deus, para que você possa não arder mais em ciúmes, porque isso não é amor. E aí você vai, em nome do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, controlar isso aí.
parar de perturbar o teu cônjuge com essas coisas, confiar mais em Deus. Você vai amar mais com esse amor, se entregar mais. Aquilo que está faltando no seu relacionamento, arrogância vai tirar, porque você vai ser cheio do amor, nessas coisas vão ter que sair. Então, conversa com Deus, nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Pai, bendito és tu, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, que fala aos nossos corações, e que, ó Pai, agora, crendo nessa palavra, eu peço a Ti, que o Senhor derrame o amor do Senhor no coração de cada vida que agora que entendeu essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, tira essa frieza. Em nome do Senhor Jesus, tira esse ciúme doentio, tira essa arrogância, ó Pai. Porque nós estamos vendo aqui as características do verdadeiro amor. Como ele é paciente, como ele é benigno. Oh Deus, então o Senhor esteja fazendo isso com a tua igreja agora. Aquele marido, aquela esposa que está necessitada agora. Derrame esse amor, que eles busquem esse amor do Senhor, Pai. Para que, ó Deus, o relacionamento melhore, para que haja, ó Deus, o interesse de um pelo outro, de melhorar o outro cada dia mais, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Esteja derramando a bênção do Senhor sobre as vidas das pessoas que estão aqui servindo, para que elas sirvam, ó Deus, com esse amor, com o coração cheio de amor, porque a gente faz loucuras por amor, e o amor não faz a gente cansar, meu Pai. Por isso, se alguém está aqui cansado, que o Senhor esteja renovando as forças nesse amor, Pai. Que esse amor enche o coração, para que ela possa entender que ela está servindo ao Senhor e não a homens. E que o Senhor renove a esperança, o Senhor renove as forças, o Senhor renove, ó Pai, toda a vida cristã, para que nós possamos sair daqui dispostos a servir ao Senhor com alegria. Quando a gente disser para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, vamos à casa do Senhor, que eles se alegrem, Pai. Que eles se alegrem, eles sabem que isso aqui não é apenas um momento para a gente bater o cartão, mas é um momento de comunhão, um momento de fortalecimento, um momento de alegria, onde a gente revê eles, a gente abraça eles e fala o quanto eles são importantes para nós. A igreja precisa uns dos outros, Pai. E a tua palavra diz que o Senhor falou que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, que o Senhor falou para a gente amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, Pai. Então nos ajuda em nome de Jesus, Pai, para que os dias que são maus, ainda assim sejam bons aqui no nosso relacionamento, no nosso dia a dia uns com os outros. Eu te peço que o Senhor derrame esse amor agora na vida da tua igreja, Pai. Remova toda a parede, tudo aquilo que criou barreira, Pai, para que a gente possa agora, em nome de Jesus, partir para o nosso alvo, da nossa soberana vocação, cheios desse amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que forem participar da ceia do Senhor podem ficar de pé e os outros podem se assentar. Vou chamar aqui os irmãos que vão me ajudar.